Como que é difícil na nossa vida nós tomarmos decisão. A gente vai adiando tudo na nossa vida, a gente adia as decisões. E é impressionante como que a fé, a decisão, o caminhar com Jesus, ele fica como que à margem. Como que é difícil para nós, de verdade, assumirmos que somos cristãos e viver a radicalidade do Evangelho. A gente sempre fica com um pé no mundo e um pé em Deus. Um pé no mundo e um pé em Deus. Para o lado que a coisa apertar, a gente pula. Aí quando alguém lê um trecho apocalíptico, a gente fica apavorado, fala, não, o mundo vai acabar, começa a rezar o dia inteiro. Não é isso. Não é isso. Há um convite, né? Jesus quer desenvolver em cada um de nós um convite. Porque a religião é uma religião, a natureza dela é uma natureza de desejo. É desejo. Eu tenho que desejar estar com Deus. Eu tenho que desejar que Ele seja meu amigo. Eu tenho que desejar viver como Ele, sendo o meu Senhor e Salvador. Tem que ter um desejo. Não pode ser simplesmente um cumprir normas. Isso não é religião. Não pode ser uma obrigação de ritos. Não é isso. O convite que Jesus nos faz é um convite audacioso. Audacioso. É essa consciência mesmo, né? Esse despertar, essa consciência que Santo Agostinho tinha, né? O nosso coração só vai se aquietar quando chegar nele, porque nós somos feitos para Ele. Santo Agostinho fala que a gente carrega dentro de nós uma nostalgia e uma inquietude, que só vai ser saciado nele. Então, quando eu fico pensando em vocês, quando eu vou preparar alguma coisa, né, para a gente falar, o que eu desejo, cada vez que eu venho aqui, é incomodá-los, né? Incomodá-los no sentido de não deixar a vida espiritual do jeito que ela está, mas sacudi-los, porque nós sabemos o dia e a hora. A vinda de Jesus, a segunda vinda dele, isso já faz parte da nossa fé. Nós sabemos que Ele vai voltar. Que dia, que hora? Não sei. A gente precisa rever a nossa fé, a nossa proposta de vida. A consciência a cada dia que eu vou passar também, que eu sou finito e que eu acabo. Essa consciência transforma a nossa vida. Você, a cada dia, levantar e falar, hoje pode ser o último dia. Você muda tudo que você faz. Você faz tudo que você tem que fazer, mas com outra entonação, com outro jeito, porque pode ser simplesmente o último. Nós não sabemos que dia, que hora que vamos ser chamados. Qual é o dia e a hora que seremos convocados para estar diante de Deus? Então, por isso que a nossa decisão, ela não pode ficar sendo adiada. Não pode ser igual ao regime, que toda segunda-feira a gente começa, toda sexta termina, né? Não pode. Tem que ser uma decisão a ser apaixonada, sabe? Ele tem que ser a razão da minha vida. Então, nós não podemos entrar no novo advento, celebrar Natal, Ano Novo, tudo, mas achando que eu coloco o piloto automático da minha vida espiritual e acho que eu toco. Não. As nossas decisões são sérias demais, porque o nosso processo de conversão é lento, porque somos lentos. Então, quando Jesus fala isso aqui é de tremer. Ele diz assim, passará o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Nem pode passar, porque a palavra é Ele, que é o nosso sustento, Ele é o nosso rochedo, é por causa da palavra dEle, por causa dEle que nós estamos aqui reunidos, que fez essas meninas saírem de peregrinação para estar aqui, é por causa dEle, é dessa palavra, que eu tenho certeza que é verdadeira, e que não muda e que não passa. Então, isso se chama esperança, é nisso que a nossa vida está em cima, né? É nisso que eu caminho, sabendo que eu tenho ali algo a mais. E quando Jesus diz que Ele vai mudar o céu e a terra,
E ele fala que o sol vai escurecer e a lua não terá mais claridade, que as estrelas vão cair. Isso é figurado. E se cair todo o sol, se mudar tudo, se mundo renovado por Deus, não precisará de luz, porque Ele é a luz. Compreendem? É Ele fala que Ele vai vir em glória por sobre as nuvens e os nossos olhos verão esse Deus. Isso é uma coisa de louco. Não é para ter medo, é para morrer de alegria, os nossos olhos poderão vê-lo. Então é nessa esperança que a gente vai caminhar, porque todos os dias a nossa esperança ela tem que bater junto do pessimismo, porque todos os dias tem alguém para te alfinetar no pessimismo, não é assim? E a nossa esperança, a esperança do cristão, ela é mais do que otimismo, é certeza de uma palavra que é a nossa rocha. Porque nós somos mais ou menos igual cipó, né, gente? A gente é uma planta rasteira. Para ver a luz tem que subir. E aonde que a gente sobe para ver a luz? Enrolado em Deus mesmo. A gente se enrola nele para que a gente possa ver. É assim a nossa caminhada. Jesus, quando vem colocar isso aqui para nós, é momento, quando eu falei com vocês, vão tirar os véus e vamos ver de verdade o que é de sol que está brilhando na minha vida. Quantas estrelas tem querendo me dar luz nas ilusões que eu carrego? Porque nós estamos inseridos no mundo da mentira, no mundo da ilusão, e que está sempre alguém tentando te seduzir para uma coisa que é nada. Porque quando você conhece Jesus, a gente vai ficando crítico demais, né? E tudo que o mundo traz é absolutamente relativo. Você fala, não, que coisa retardada. Mas a gente, né, respeita, mas a gente vai falando, isso não dá para disputar com Jesus, né? Disputar com Ele já perdeu, né? Mas essa medida que a gente vai tomando consciência. Então, na verdade, vai caindo isso, porque na verdade essas vaidades é só para poder iluminar o ego que a gente carrega. É as falsas luzes que a gente quer carregar dentro de nós. Quando Jesus nos convida para sacudir isso, Ele fala, tira da sua vida isso que não te leva a lugar nenhum. A única luz verdadeira que não pode ter nenhuma querendo disputar um cargo com Jesus, é Ele a nossa luz. O resto, guardem isso, é enganação. É enganação. Somente Ele é a verdade, somente Ele é a luz que pode trazer de verdade, clareza para a nossa vida. Só Ele de verdade pode iluminar o nosso caminho e colocar claro para nós tantas situações que a gente não vê. Mas é somente a luz de Deus que revela. Hoje é um convite para permitir que a luz dele possa me revelar. Mostrar exatamente aquilo que eu sou, onde eu estou. Falar, não, Jesus, estou parado nessa bobagem aqui até hoje. Tanta ilusão, tanta vaidade, tanta necessidade de ter a última palavra. Que bobagem. Adoro que o outro tenha razão. Não, meu filho, pode dar do jeito que você quiser, tá bom. Bobagem. É preciso que a gente tenha coragem dessa nudez, né? Diante dele, da nudez. Falar, Senhor, deixa eu mostrar para o Senhor onde é que eu já caminhei. Deixa eu pôr minha vida de acordo com essa palavra aqui e ver que, infelizmente, nem saí do lugar. Mas é assim. Porque se a gente não tiver coragem de se olhar e de verdade entender que nos momentos difíceis, às vezes não é a palavra de Deus que me sustenta. Tem hierarquia na minha vida, mas a primeira coisa que tem que estar como sustento da minha vida é Jesus. Nós temos que lembrar de Pedro. Pedro trabalhou a noite inteira pescando. Olha a força, olha a tenacidade, olha a decisão de Pedro. Quando eles terminam, encontram Jesus. Jesus fala, joga a rede. Ele falou, mas nós lutamos a noite inteira, não conseguimos nada, nada. Nós estamos exaustos. Mas, por causa da sua palavra, eu jogarei a rede. Então, mas é por causa da sua palavra que fala, coragem, eu vou dar mais um passo, Senhor. Mas é por causa da sua palavra que diz, não tenhais medo, que eu vou seguir o que eu tenho que fazer. Mas é por causa da vossa palavra, que é o meu alento, o meu sustento. Jesus deixa 2 modelos para nós na Bíblia, que é do pessimismo e de quando a gente tem uma atitude assim, de frouxidão, de desalento, para caminhar que a gente não está sustentado na esperança. Quais são? Vocês lembram?
Falei que eu não ia fazer arguição, né, gente? Mas é porque a gente fica tentada a colocar vocês para pensar. Tem duas atitudes que é a nossa imagem, quando a gente está arrastada pelo pessimismo, falando, duvidando da palavra de Deus, duvidando que Deus é capaz, aquilo que eu falei semana passada. Vocês acham que o braço de Deus já ficou curto para não nos salvar? Será que a gente acha que Deus perdeu a força dele? Então a gente fala, é difícil mesmo a vida, não sei se Deus está me escutando, não sei. Tem duas imagens que Deus mostra na Bíblia. A mulher encurvada, porque não é assim que a gente fica? Quando a gente vai ficando desanimado na vida, a gente anda assim, arrastado. Né? E quando a nossa mão seca, né, atrofia, né? Essas são as duas imagens, né? Na verdade, a gente tem que ter coragem, né? A gente anda erguido porque não é a gente que anda, é alguém que nos sustenta. Não é? Então, é por isso que a gente alimenta a alma, porque é ela que dá vigor ao corpo, né? O corpo por si não é nada, ele não dá conta de nada. Gripa para você ver, você está no chão. É a alma que tem que estar alimentada com força para poder caminhar. Então Jesus mostra isso para nós. Fala, confia, né? É esperança. Porque quando você tem uma esperança firme, né? Você confia nessa palavra de Deus, qual que é o fruto disso? É a serenidade, é a confiança e a paz. Quando eu estou baseada na palavra de Deus, que eu confio nele, a gente não tem tumulto. Não tem, você escuta essa palavra aqui, você não se apavora. Você fala, Senhor, tira da minha vida tudo que está tentando colocar brilho que não tem luz própria. Tira da minha vida a ilusão, Senhor, da vaidade, de ser melhor que o outro, de ser a pessoa mais importante do mundo, de achar que o mundo tem que rodar por minha conta, de ser do poder, né, da posse. Tira essas bobagens, Senhor. Me faça de verdade ver aquilo que sou. Sou nada, né? Sou um pó. Mas que ainda acho que, mas com muito orgulho vai ficando pior, muita vaidade vai ficando pior, Senhor. Me ajuda a me ver, mas sabendo que independente daquilo que eu consiga revelar em mim, o Senhor me ama, e o Senhor cuida de mim. Quando Deus nos reúne assim, é para falar, eu quero vocês melhores, né? Eu quero vocês com mais coragem, eu quero vocês com uma caminhada mais profunda. Eu quero convidar vocês para um mergulho mais radical, na fé, né? Entender que você pode ter a sua vida na fé. E é tão interessante que quando a gente tem essa vida pautada, nessa confiança dessa palavra de Deus que não falta, palavra de Deus que não muda, Deus não muda, não vai mudar nada. E eu digo para vocês, por mais que o mal esteja no mundo, por mais que a gente esteja sob qualquer poder que possa estar nos escravizando, tudo tem fim, tudo acaba, menos Deus. Isso que é maravilhoso, né? Assim, tudo passa, menos o Senhor. Nenhuma palavra dele será transformada. Ele fala que nenhum pingo, nenhum jota será acrescentado na palavra dele. Não será tirado nem acrescentado. Isso é forte demais. Tanto que a gente pega a palavra de Deus e ela é absolutamente atual para hoje. Então é isso, nós temos que ler essa palavra e tomar posse disso que ele diz para mim e fala, não, eu não passarei. Então aonde que de verdade eu coloco a minha esperança, onde de verdade eu me sustento, onde é a rocha da minha vida? É para a gente pensar, como é que eu estou fazendo a minha caminhada espiritual? Nós não podemos ficar estacionados como se eu estivesse num parque de estacionamento. A nossa vida espiritual exige que a gente ande. É preciso caminhar espiritualmente. Não é uma brincadeira. Na semana que o Sérgio ia morrer, e eu não sabia, né? Houve um sonho comigo e Jesus. Jesus deitado no Rio Jordão, e eu não sabia que isso chamava mudança, transformação. E por muitos anos eu fui a pessoa que entreguei flores, era responsável por enfeitar a igreja, não eu enfeitava, mas eu era responsável pelo orçamento, deixava
Eu pagava isso, né? Porque era uma forma de amor a ele, né? E eu brincava sempre com ele, toda sexta-feira eu falava que você já recebeu minhas flores hoje? E isso foi por um tempo, até quando os padres não quiseram mais, e eu passei a ajudar de outra forma, né? E aí na semana que o Sérgio ia morrer, que ia ter um acidente, a Jaque sonhou Jaque é minha irmã, comigo e Jesus no Jordão. Jesus deitado, e as flores que eu dava para ele caíam em cima dele, e ele falava comigo: vem, Filó, vem para o mergulho mais profundo. Como é que eu podia imaginar que esse mergulho profundo era tão profundo? Né? Vem mergulhar comigo, vem para o mergulho mais profundo. É esse o convite, né? Vamos de verdade, né? Assumir que somos cristãos, assumir que temos uma fé, né? Assumirmos isso, que pertencemos a Deus. Nós estamos no mundo, mas não somos o mundo. Então hoje o que nos move é essa esperança, né? É isso que nos faz caminhar com alegria pela vida, né? Mas está difícil, não, mas eu tenho um Deus que falou que estaria comigo todos os dias. É essa palavra que vai nos sustentando, nos alimentando, nos levando, sabendo que a gente não caminha à toa, que as promessas de Deus todas serão cumpridas, todas. É isso que nos move, né? Essa alegria por causa dele, né? Que quando ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, é todos os dias. Todas as manhãs a minha misericórdia se renova e renova, porque se não se renovasse já não estava de pé. É essa certeza, né? Desse amor louco de Deus, né? Que eu possa experimentar esse amor. Então eu falo com ele: Jesus, olha para a minha vida com olhos de amor, e faça cair essas falsas estrelas, esses falsos brilhos, esse sol, Jesus, que não é o Senhor, então não é nada, porque não tem luz, que está fingindo que brilha na minha vida, que nada se anteponha ao Senhor, que o Senhor seja o centro e a razão de eu estar de pé. Que da mesma forma, na minha vida, quando a tempestade chegar, de tanta coisa que vem em nós, que o Senhor faça a mesma coisa que o Senhor fez no mar, que o Senhor levante a mão e diga: cala-te. E que o Senhor acalme as tempestades da nossa vida, porque é assim que depois vem a bonança, aquela paz de quando a gente se entrega a um Deus. Porque o fato de eu carregar essa esperança não significa preguiça espiritual, significa, porque Deus, quando fez 2 milagres, né? O milagre do vinho, da água que ele transforma em vinho, e do pão e do peixe, que ele faz a multiplicação, ele só fez isso quando o ser humano não tinha mais o que fazer. Então os homens lá em Caná, eles tiveram que encher as talhas de água, para depois Deus fazer o impossível. Primeiro, o que vocês têm de comida? Não, só chama aqui 5 pães e 2 peixes, então me dá. Então era tudo que vocês têm, então agora entra o sobrenatural. Deus é assim na nossa vida, né? Então ele sempre fica de olho, ele sempre nos acompanha, e ele faz a partir do momento que a gente não é mais capaz. Mas para isso a gente precisa confiar nessa palavra, né? A palavra de Deus disse, então fala: mas o Senhor disse: pedi e recebereis. Então, Senhor, que eu não tenha medo de pedir, e que eu saiba que o Senhor vai me atender, que nessa passagem de Marcos, que o Senhor nos convida a uma vigilância, que a gente não sabe o dia nem a hora, que a gente esteja atento aos seus sinais, que a gente esteja atento na nossa vida, porque eu só tenho hoje para vos amar e vos servir, eu só tenho agora, Jesus, eu não tenho outro dia, eu tenho agora. Se eu tiver amanhã, eu vou viver com intensidade amanhã para o Senhor. E o mundo que fica tentando nos seduzir, né? Tentando nos tirar de Deus, então seja atento, seja vigilante, que a gente vai tentar, vamos tentar nos tirar mesmo. E hoje uma médica no CTI me abraçou e falou: Filó, eu queria te agradecer por uma coisa. O quê? Porque o seu testemunho de fé me deu coragem de assumir a minha fé. Eu falei: que bom. Porque, minha filha, não tem nada mais importante do que Jesus na nossa vida, não, o resto é ilusão, porque tudo mais vai passar, a medicina vai passar, nosso tempo de trabalho vai passar, seja chefe, seja o que for, vai passar, no final mesmo, sou eu e Ele. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com essa vida que Ele nos deu?
caminhando a cada dia. Nós temos que levantar na alegria de saber que eu sirvo a Ele, vivo para Ele, com Ele, e somente isso. Mas em tudo na minha vida eu tenho que procurar a vontade dEle, não a minha, porque a vontade de Deus sempre é boa e perfeita. Então hoje Ele nos convida, fica atento, olhe a sua vida, não disperse, não perca tempo, não distraia no caminho. Sabe quando você manda um menino daqui para lá, fala, mas você não distrai não? Não distraia no nosso caminho espiritual. Não permita que ninguém te tire dele. Não permita que ninguém te impeça de rezar. O seu momento de oração, ele tem que estar tão fechado que nada nem ninguém te tire daquele horário, daquela hora que você escolheu para rezar. Ninguém pode tirar e impedir o seu crescimento para Ele. Peça as graças. Jesus, me dá disciplina. Jesus, me ajude a permanecer em Ti. Jesus, me dá as graças, vai pedindo a graça da confissão, a graça dos sacramentos, senão a gente não vai caminhar. Jesus fala assim para uma mística: por acaso, Gabriela, já te ocorreu que você ainda não nasceu? Ela falou com ele assim, mas Senhor, eu já nasci. Ele fala, não, Gabriela, você ainda não nasceu para aquela vida que é eterna, onde não terá dor, não terá sofrimento, não terá cansaço, não terá mais nada assim de ruim, e onde eu enxugarei todas as lágrimas, Gabriela? E ela fala, verdade, Senhor, ainda não. E ele falou, então prepara para esse dia, comece a cuidar desse dia, que será o dia da sua morte aqui, e o dia da sua chegada lá. Prepara, Gabriela, como sendo uma festa, e uma festa que você vai dar, e com todos os detalhes e requintes. Cuida desse dia, porque o resto, deixa comigo, que eu farei a minha parte. Pode imaginar isso? A gente tem que pensar nesse dia, porque esse é o grande dia para o qual nós nascemos, para estarmos diante daquele que é a nossa vida. Eu sei que falar nesse assunto é medronta, a gente fica assustado, mas é a única verdade que nós temos, não é? Todos nós vamos chegar lá, mas a gente pode caminhar para esse dia com mais alegria. Primeiro que nós vamos vê-lo, vamos ter uma vida eterna, né, gente? Por isso que o cristão é tão ambicioso, né? A gente quer ver Jesus, que é Deus, nós queremos morar no céu com Ele, e queremos a vida eterna. Isso não tem uma ambição maior, né? Então fala com Ele, Jesus, vai tirando da minha vida tudo aquilo que me impede, todo obstáculo que me impede de viver de verdade uma fé bacana, uma fé que além de me alimentar, me ajuda a alimentar meu irmão, que enquanto alguém desanimado fala, coragem, Deus é por nós, Ele toma conta de nós, Deus não falta. Fala com Ele, você vê como é que Ele nos atende. Jesus é cuidadoso, é maravilhoso, não existe ninguém como Ele. Deve ter umas 2 semanas, 3 semanas, a supervisora lá do CTI falou assim, ô Filó, você está precisando de pedir ajuda para nós, estamos precisando de uma coisa aqui no CTI, Filó, nós estamos precisando de tal coisa, mas fiquem tanto, fica mais de R$900. Você vai pedir isso? Você vai ter coragem? Nós estamos precisando de mais. Falei, eu vou conversar com Jesus, saber dele, para quem que eu vou pedir isso? Aí eu falei com ele, Jesus, isso lá no CTI, falei, Jesus, para quem nós vamos pedir isso? Nós precisamos, para quem vai poder dar esse dinheiro? Aí, lembrei de uma promotora espetacular, mandei uma mensagem para ela, falei que eu precisava, mandei a foto que eu precisava do custo, não era para mim, né? A Mega Jesus vai preparando as pessoas, não é brincadeira não. Ela falou assim, doutor, estou pensando demais em você esses dias. Falei, Jesus, já estava te cutucando, que ia chegar alguma coisinha, que ele não é fácil não dá pingo sem, não dá ponto sem nó de nenhum. Ela falou, claro que eu vou te ajudar, vou mandar o dinheiro. Não, minha filha, não pega em dinheiro, porque vai que a gente gosta do dinheiro, né, toma amor, de jeito nenhum que eu pego nisso, de jeito nenhum. Falei, não, a gente faz a compra, manda o boleto, você paga e chega comendo aqui, né? Aí a supervisora falou comigo assim, eu nunca vi uma coisa tão rápida igual se Jesus, seu nome Filó, porque é já, né? Dependendo da situação, a gente fala e ele resolve rápido.
Mas o que eu estou contando essas coisas é porque como é que ele cuida, né? Assim, só ele sabia que eu ia ligar. Ela falou comigo, eu já estou pensando. Eu falei, é ele, minha filha, ele é fácil, não. Ele já vai preparando. O dia que a gente começar a viver nessa confiança em Deus, nessa segurança, tudo colocando a nossa vida diante dEle, tudo que você for fazer, você pergunta para Ele, ter essa cumplicidade, caminhar com Ele, qual notícia vai te abalar? Né? É assim. A nossa esperança, a nossa firmeza, a solidez da nossa vida tem um nome, é Jesus. Não há outro. Não há ninguém acima dele. E que seu coração hoje, eu não sei como é que ele chegou aqui, que você não tenha medo de nada. Tenha coragem de se desnudar diante dele. É o único amigo que você pode falar, olha como é que está meu coração, Jesus, cheio de luz piscando aqui, que não serve para nada. Eu quero colocar de verdade uma luz que não se apaga. Uma luz que revela minha vida e meu caminho, que vai me mostrar, me dar discernimento de tudo, que é o Senhor. Então que caia o céu mesmo, que caia essas estrelas, que caia tudo isso, Senhor, que não vos pertence. Tenha coragem de colocar a sua vida diante dele e fala, tira, Senhor, da minha vida, aquilo que não é seu. Me ajuda a ter a firmeza de Pedro, que obedece, mesmo no cansaço, a sua palavra. Ele não discutiu, ele cumpriu a sua palavra, e então ele viu o milagre acontecer. Me ajuda a ser obediente a tudo que o Senhor falar. Me dê essa doçura, me dê essa serenidade que a confiança me traz. A serenidade de coração, de mente e de alma. A serenidade, Senhor, que nada me perturbe, que eu sei aonde eu estou. Aonde eu estou centrada. É no Senhor, é na sua palavra que disse que o Senhor não passará. Tudo vai acabar, menos o Senhor. Como nós estamos colados, o Senhor também não passaremos, que estaremos em Ti. É assim que nós temos que construir a nossa vida. Que nenhuma situação, nenhuma, te traga angústia. E se o seu coração estiver angustiado, ansioso, pare e reza. Hoje na hora do almoço, meu marido falou assim, eu estou com meu coração angustiado, esquisito, ansioso. Falei, tem que rezar mais. Rezou a parte da manhã, agora tem que rezar na hora do meio-dia. Reza mais, precisa conversar com Jesus, porque somente Ele aquieta o nosso coração. Somente Ele fala, não tenhais medo, eu estou aqui. E gente, só coisa de louco. O dia que a gente tomar posse das coisas que Ele fala, nós seremos outras pessoas. Outras pessoas. Porque é Ele que nos liberta. É a certeza, né? Peça a Ele essa graça. Me dê a graça de caminhar na vossa presença. Me dá a graça da consciência que eu estou diante de Ti. Todos os momentos da minha vida. Só da gente caminhar nessa consciência que eu estou com Ele, você já muda até a forma de andar. Fala, Jesus está aqui. Ó, estou com medo de quê? Estava. Mudei de assunto agora. Fala, vão? E Ele irá. Essa experiência vocês têm que viver. É assim que vocês vão construir uma fé que não há quem quebre, porque é nele, é com Ele e por Ele. Então hoje o convite é esse, né? Que nada te tire do caminho. Vigia a sua vida. Como a coisa, o dom mais precioso que Ele te deu, né? Não é a vida? É o dom mais precioso que Ele nos concedeu. Cuida dessa vida que Ele te deu. Mas cuida dela, coloque nela somente aquilo que te dá direito à eternidade. Tudo que eles me propõem ou acontece, eu falo com Jesus assim, qual que é o peso disso para a eternidade? Se não tiver nenhum, eu falo, então muito obrigado. Para a gente não perder tempo com nada. A única pessoa que a gente tem que ter sempre tempo é para o Senhor e para a nossa Mãe Santíssima, que há de nos dar o caminho. Ela que foi a mãe da esperança, ela que foi a mulher de uma fé inabalável. Que ela olhe para nós hoje como os filhos dela e nos ajude. Nos ajude em momentos que a gente tem que esperar contra toda esperança, igual ela esperou com aquele filho morto no colo. Onde ela, né, era para ter acabado tudo ali. Ela esperou que ainda haveria de acontecer mais alguma coisa. E que nós, nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente também fique como ela,
esperando, contra toda esperança, né? A gente fica ali firme, ali, inabalável, porque somos sustentados por uma palavra que é verdadeira, por um Deus que não terá fim, por um Deus que cuida. Nunca duvide desse amor incondicional que o Senhor tem por cada um de nós. É isso que nos dará sustentação para os dias bons e para os dias difíceis. E é isso que vai nos ajudar a chegar de pé diante dEle, poder olhar nos olhos dEle e dizer: cumpri, Senhor, aquilo que o Senhor pediu que eu fizesse. Por que eu consegui? Porque a sua graça não faltou. Sempre me acompanhou, sempre me protegeu para que eu desse conta de dar o recado. Cada vida, ela é preciosa aos olhos de Deus. Cada um de nós tem um papel único no projeto de salvação. Guardem isso. Cada um de nós é exatamente igual aos olhos de Deus. Não tem ninguém mais importante, um mais importante, essa bobagem é só aqui. Diante dele, somos filhos queridos e amados. Não tem um mais importante que o outro. E o seu papel ninguém fará. E ele é fundamental no projeto total da salvação. Um dia nós vamos saber disso. Então, coragem, coragem, força em Deus, aquele que não vai passar. Que Ele ilumine os seus passos, ilumine a sua vida, ilumine aquele ponto que está escuro hoje, que Ele traga a luz, traga a solução, traga o remédio que for necessário, para que você com tudo isso possa dar glórias ao Senhor, aquele que merece toda honra e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.